Então, o que eu queria aqui discutir com vocês, tá bom, todo mundo entendeu, tá? Todo mundo sabe, tá? O que representa uma notação como essa, né? Então, nós vimos ali na ilustração, tá? Isso significa que esse número está entre 1 e 2, isso aqui, na verdade, cada algarismo, cada dígito aqui da representação decimal, tá? Nos dá uma indicação mais e mais precisa sobre a localização desse número, né? Então, o 1 aqui indica que esse número está entre 1 e 2, tá? O 1,1 tá? Indica que está entre 1,1 e 1,2, tá? E o 5 aqui indica que ele está exatamente no meio do caminho entre 1,1 e 1,2. Tá? A pergunta esse processo, tá? Quando você tem um ponto da reta, tá? E você vai fazer essa expressão como um número decimal, tá? Esse processo sempre termina em algum ponto ou não? O que você sabe a respeito disso? Você tem um número a ser representado, tá? Por exemplo, se o número for racional, tá? Se você tem um número racional, tá? O processo de escrever esse número através de uma expansão decimal termina sempre ou não? Não? Dá um exemplo de quando é que ele não termina. Então, se você tem uma fração como 1/4, tá? 1/4 pode ser expresso como um número decimal, tá? Igual a 0,25, porque 1/4 é 25 centésimos, tá? Essa fração 1/4 é equivalente a 25 centésimos, portanto, é igual a 0,25, tá? Expresso na forma decimal. Mas quando você tem uma fração como 1/3, tá? Então, uma maneira de você chegar ao 0,25, né, é efetuando divisões sucessivas, né? Então, você chega a esse 0,25, por exemplo, dividindo 1 por 4. Dá 0. Aí, o que você faz? Coloca um 0 aqui. O que você está fazendo, na verdade, quando você coloca um 0 aqui? O que você está fazendo ao colocar esse 0 é descobrindo o número de décimos que você tem em 1/4. Tá? Aí você divide 10 por 4, acha 2, é sinal de que você tem 2 décimos. Tá? Aí o resto é 2. Tá? Você coloca um outro 0, significa que você vai procurar número de centésimos adicionais. 5 centésimos adicionais, tá? E o processo termina por aqui. Mas quando você vai fazer a mesma coisa aqui com 1/3, você vai ter 0 também. Coloca aqui a vírgula. 10 por 3, 3. Resto 1. Tá? E agora fica fácil a gente entender que a situação que a gente tinha no início vai ocorrer sempre, né? Então, eu vou ter sempre essa divisão de 10 por 3, que vai nos levar, tá, a um número que a gente normalmente escreve desse jeito, tá, mas que deveria escrever assim. Tá? Hoje em dia, ainda se usa essa notação na escola para representar. Essa notação é uma notação mais precisa, tá, do que essa aqui de cima, porque o que ela significa é que esse 3 se repete para sempre. A de cima tem ambiguidade. Por exemplo,
fazer uma pergunta a vocês. O número 1,4142, etc., é um número racional ou irracional? Quem acha que é irracional? Quem acha que é racional? Quem não acha nada? Uma vez na vida, quem não acha nada é quem tem a razão aí, tá? Porque, em geral, o pessoal que não acha nada está só se escondendo. Mas aqui é a resposta certa, tá? Porque essa anotação aí é completamente ambígua, tá? Quando você coloca os pontinhos, presume-se que você saiba como vai ser o assim por diante, tá? Então, quando você emprega os pontinhos aqui, 0,33 e coloca os pontinhos, é mais ou menos implícito o seguinte, olha, eu já disse a você tudo que você precisa saber sobre a lei de formação desse número, tá? Se eu coloquei 2, 3 seguidos, depois coloquei pontinhos, eu estou querendo dizer, de uma maneira um tanto imprecisa, de que daqui para frente é tudo 3. Ah, bom, então eu entendo esse número e consigo trabalhar com ele. Tá? Quando eu escrevo algo desse tipo, 1,4142, o que vocês pensaram, não, aqueles que pensaram, tá? Que esse número prossegue assim, ó, 43, 44, 45, tá? Sempre escrevendo a sequência, tá? Dos números naturais, tá? Se você pensou isso, sinal de que você tem bastante imaginação, aí você pode dar uma resposta, tá? Mas você também podia pensar, não, você só escreveu 4142 porque depois é tudo 0. Tá? Então, essa lei de formação, e às vezes aparece isso aí nos livros textos, né? Você pede para os alunos identificarem, tá? Se esses números são racionais ou irracionais, por uma lei de formação que não está bem descrita. Tá? Agora, se for isso que está aqui, esse número é racional ou irracional? Por quê? O pessoal respondeu que é irracional, caso esse número prossiga sempre acrescentando o próximo número natural aqui nessa expansão. Tá? Por que que esse número é um número irracional? Que não pode representar em forma de fração, mas por que que esse número que está aqui, que também é um número esquisito, porque eu não tenho nenhuma dúvida, tá, que um número que possua uma representação decimal finita pode ser colocado em forma de fração. Tá? Porque se ele tem representação decimal finita, eu posso escrever isso aqui como 25 centésimos e pronto, tá? Sob forma de fração. Tá? Mas um número como esse, 0,33333, por acaso aqui a gente sabe de onde é que ele veio. Tá? Sabe que ele é igual a um terço. Tá? Mas, em geral, se aparecer 1,47 7171, etc. Esse número pode ser colocado sob forma de fração? No primeiro caso lá de cima, 43, 44, 45, o que vai acontecer depois do 49? Depois do 49 vem 50. Da outra pergunta que você vai fazer, e depois do 99? Vem 100, depois 101, quer dizer, continua a enumeração dos números naturais. Tá? Não, o ponto, tá, é como é que, o que tem dessa expansão aqui, diferente dessa expansão aqui? Ambas são infinitas. O que acontece, tá, e essa é uma propriedade que normalmente as pessoas conhecem, tá, de maneira um tanto folclórica, né? Sabem, não sabem muito bem de onde ela veio, mas sabem que
números racionais são aqueles que têm expansão decimal finita ou periódica. Tá? Ou seja, que o número é racional, se e somente se ele tem uma expansão decimal desse tipo, tá? Ou desse tipo. Tá? Mas isso é um teorema. Tá? Requer argumento. Então, primeira coisa, por que toda vez que você tem um número racional, tá, e forma a sua expansão decimal, por exemplo, através de divisões sucessivas, tá, por que você sabe que você vai chegar a uma expansão periódica? Por que isso tem que ser periódico?